Buenas, senhores. Mais uma vez aqui, né? Buenas, senhores, aqui no Me Segue na História. E para continuar um tema que eu deixei num vídeo, não sei, algumas semanas atrás, deve estar aí no canal, sobre a prostituição no Brasil, né? E foi o vídeo das polacas, né? É uma história triste e ao mesmo tempo a história da cidade do Rio de Janeiro, que se mistura com a história da vacina, que se mistura com a história do perímetro urbano, com a modificação do perímetro urbano da capital, que era o Rio de Janeiro. Então, respondendo algumas perguntas sobre a prostituição, quando começou, onde começou a prostituição, qual foi o primeiro prostíbulo, a primeira casa de tolerância, era assim que se chamava, os Red Lights, com os puteiros. Cara, não tem nada de legal nessas histórias. O que era divertido para alguns era uma escravidão para outros. Como eu disse no vídeo das polacas, eu vou direto ao assunto e largo foto aí. Como eu disse no vídeo das polacas, a maioria, se não quase todas, as meninas que trabalhavam, as jovens que trabalhavam nas casas de prostituição no Rio de Janeiro, eram escravas, né? Eram trazidas com promessas vazias, né? Que chegavam aqui e não se concretizavam, de um casamento no Brasil, uma vida melhor no Brasil, e chegavam aqui, elas eram escravizadas por seus conterrâneos, né? Os próprios israelitas, né, que aqui estavam, escravizavam as suas conterrâneas que aqui vinham atrás de uma vida melhor. E nasceram os prostíbulos no Rio de Janeiro, a gente já falou no card, vou deixar o card aqui em cima das polacas. Mas esse caso, tirando isso, não focar nas polacas, nas gurias que vinham do leste europeu para trabalhar no Rio de Janeiro, para serem escravizadas, que não era trabalho, isso aconteceu em todo o território brasileiro, principalmente com a escravidão. Por que eu estou dizendo isso? E quando você adquiria um escravo, você tinha total domínio sobre aquele corpo. Não só colocar o indivíduo para trabalhar na lavoura, para trabalhar cuidando de casa, para cuidar dos animais, como também para usufruir desse escravo. E as escravas que vinham da África, jovens, idade muito, muito jovens, 10, 11, 12 anos, cara, elas iam direto para a prostituição. Quando não eram para servir os seus senhores de engenho, as vontades, os desejos hediondos, né, dos seus senhores, eram escravizadas em bordéis no Brasil inteiro. E não tem nada de ilegal nisso. A diversão de muitos senhores de engenho que podiam pagar por esses serviços era a escravidão de outros. Existiram mulheres que morreram dentro de uma casa de prostituição. Então tu imagina, tu pode ler o que tu quiser, Memórias das Minhas Putas Pobres, tu pode ler a história da prostituição no Brasil, tu pode ler a história do sexo no Brasil. Cara, mas de forma alguma você pode caracterizar os prostíbulos como diversão. Acontecia, de alguns casos, a nocividade do trabalho era tão grande que se acostumava, mas não se acostumava do bom, se vivia, se convivia, porque não se tinha esperança de sair dali, então se tolerava. Eu deixei alguns vídeos no canal, alguns vídeos para tu estudar, que alguns deles falam bem dessa condição, nos pedaços da história. Todos os vídeos têm, principalmente os que retratam o cangaço brasileiro. Mas então, junto com a escravidão, que a gente começa a receber escravo em 1500, veio a prostituição forçada. A gente está falando de prostituição forçada. As primeiras casas de tolerância aconteciam geralmente nas zonas portuárias. Hoje em dia tem uma briga boba, idiota, para dizer quem é o puteiro mais velho do Brasil. Aí uns brigam no Pernambuco, outros brigam no Espírito Santo, São Paulo briga por um mais famoso, no Rio de Janeiro a Casa Rosa, né, que teve seu início lá nos 1900, e teve, em 1950 teve o seu auge, e em 1990 fecharam, porque já não tinha mais, foi o auge do HIV também no Brasil, e teve uma baixa nesses prostíbulos. Depois reabriram em 2000, os vizinhos conseguiram fechar, porque não aguentavam mais barulho. Hoje em dia é uma casa, pode alugar para eventos, né? Mas não tem uma recordação boa, porque nessa mansão rosa, eu vou falar, deve ter uma foto aparecendo para você, foram escravizadas meninas do leste europeu, né? Por quê? Porque eram branquinhas e os porcos homens que viviam naquela época queriam essas mulheres mais brancas e livres de doença, né? Porque eram novas, tinham tido... Cara, as meninas entravam virgem nesses lugares e às vezes eram defloradas pelos donos dos cabarés. Uma coisa triste e hedionda. Bom, então agora tu já sabe, a história dos cabarés, as histórias dos prostíbulos, dos puteiros, tem vários nomes. Casa de tolerância no passado,
está diretamente ligado à escravidão humana. A escravidão tanto dos africanos que vieram para o Brasil, tanto dos índios que aqui estavam. As índias eram escravizadas, são escravizadas até hoje para o comércio sexual, e mais tarde as imigrantes que vinham da Europa, principalmente do leste europeu, para serem escravizadas nas capitais. Então, quando tu fala, puteiro, cara, não tem nada de legal nisso, tem escravidão envolvida, ninguém gosta de ser escravo, nunca gostou e nem se acostuma a ser escravo. Se convive com a dor, mas se livrar dela não. Então, agora tu já sabe a origem, né, e por quê. Não me pergunte de novo, qual o puteiro mais velho, onde começou? Começou, meu jovem, quando a gente começou a escravizar outros seres humanos. Bom, eu fico por aqui, né? Eu me fico por aqui. Segue na história. Não é uma história tão legal de contar, porque é sempre ruim tocar nesses assuntos onde os seres humanos foram maltratados, ora mortos, escravizados, para o bem de alguns poucos. A escravidão, qualquer meio de se punir, de escravizar, de se acorrentar alguém, é escravidão. E infelizmente a escravidão se propaga até os dias de hoje. Bom, me segue na história, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.